Opa! Primeira questão da primeira prova do período passado. Os cabos de sustentação AB e AC são fixados no topo da torre de transmissão. A tração no cabo AC é de 8 kN. Determina a tração necessária a ter no cabo AB, de modo que o efeito resultante das duas forças no cabo seja uma força para baixo no ponto A. Determine o módulo R dessa força para baixo. Beleza, não entendeu nada. Mas, tá, o que ele está querendo dizer aqui? Aqui eu tenho dois cabos, um que vai de A a C e outro cabo que vai de A a B, certo? Se é um cabo, ele só pode exercer força de tração, certo? Eu vou nomear essa tração aqui de, como vai de A a C, eu vou nomear essa tração aqui de A a C, certo? E essa outra tração aqui? Cabo só exerce força de tração, né? Então vai ser nesse sentido, vai estar meio que puxando a torre. Tração. Essa tração, ela vai de A a B, certo? Seguindo o sentido, começa em A e vai até B. De A a B, certo? Mas o que acontece? Aqui serão duas forças inclinadas, uma para cá e a outra para cá. Ao eu decompor essa força daqui AC, ela está nesse sentido aqui, né? Força inclinada nesse sentido. Eu vou decompor ela no eixo Y e no eixo X, certo? E a outra força de tração AB eu faço a mesmo passo a passo. Vai se decompor no eixo Y e no eixo X. Beleza? Mas o que acontece? Essas duas forças, ao decompor, dá para perceber que no eixo Y elas possuem o mesmo sentido. E no eixo X elas estão em sentidos contrários. Correto? E é justamente aí que está o X da questão. Ele quer que o efeito resultante, aqui essas forças estão sendo aplicadas em A, correto? Ele quer que o efeito resultante, ao somar a decomposição de cada força, tanto no eixo X quanto no eixo Y, o efeito resultante dessa somatória seja só uma força para baixo. Só uma força que vai estar aqui na vertical. Então, as forças que vão estar horizontais, elas serão canceladas. Porque ele quer que seja só uma força resultante para baixo no ponto A. Então, não vai haver força no eixo X, correto? Então, como é que isso vai acontecer? Dá para perceber aqui que, ao decompor essa força no eixo X, vai estar exercendo aqui uma força para a direita. E a outra força aqui de tração AB, quando decompus, vai estar exercendo uma força no eixo X para a esquerda. Então, como são duas forças em sentidos contrários, uma vai se subtrair com a outra, correto? E ele quer, pela questão, que essa subtração dê igual a zero, ou seja, uma vai ser igual a outra, e ao subtrair uma coisa por ela mesma, vai dar zero, correto? Mas beleza, como é que eu vou fazer isso? Ele deu aqui a força de tração no cabo AC, que é de 8 kN, eu vou botar 8.000. Não confundir. 8.000. Correto? E deu aqui as cotas desses dois triângulos. O primeiro triângulo é esse daqui, base 40, e a altura 40 mais 20, 60. Aqui eu já redesenhei ele, botei ele aqui separado, 40, 60. E outro triângulo é esse daqui. Esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui pontilhado. De base 50 e altura 40. E são essas medidas que vão me auxiliar a fazer a decomposição dessas forças inclinadas, já que ele não me deu nenhum ângulo. Só sei esse daqui, né? Porque essa reta está perpendicular aqui à base, então vai formar 90 e 90 aqui para o outro lado também, certo? Mas nada além disso. Só com essa informação não dá para já deduzir esses dois ângulos aqui do triângulo. Tá, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou descobrir o ângulo? Usando
Nesse caso, poderia muito bem usar, tanto faz, tangente, cosseno, seno. O que você teria que fazer é isolar o ângulo, correto? Nesse caso aqui, eu utilizei a tangente. Tangente de θ, que é o ângulo que eu quero encontrar, correto? É o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Sobre o cateto adjacente, aliás. Correto? E a partir daí eu vou descobrir o ângulo. Mas se eu quisesse usar seno também, não teria nenhum problema. Seno do ângulo θ. O seno desse ângulo aqui, no caso, seria 40 mais pela hipotenusa. E como é que eu faço para descobrir a hipotenusa? Fácil. Pitágoras. Eu utilizaria Pitágoras aqui, já que eu tenho os dois catetos. Aí o resultado disso eu aplicaria aqui e descobriria o ângulo do mesmo jeito. Do mesmo jeito eu teria que dar 33,69 graus, correto? Beleza, achei o ângulo. Achei esse ângulo daqui. Somatória dos ângulos internos de um triângulo. Eu sei que esse daqui é 90, né? Esse aqui é o 33,69 que eu acabei de encontrar. Então esse daqui só pode ser 56,31. Beleza? E pronto. A partir daí eu já posso decompor essa minha força de tração AC. A força vai estar sendo... Aqui está representando o cabo, né? Então a força vai estar nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui. E eu vou decompor essa força. Como que eu vou fazer isso? Aqui. Vai se decompor no eixo X e no eixo Y. Aqui eu já tenho 56,31. Estendendo essa força daqui, ó, em Y, vai formar uma perpendicular com a base do triângulo de 40. Então aqui vai ser 56,31, 90, e aqui qual que vai ser o ângulo? Justamente esse mesmo que encontrei aqui, certo? Conservação dos ângulos internos do triângulo. Vai ser 33,69. 33,69. E pronto. A partir daí já dá para eu descobrir a força. Eu posso muito bem pegar essa força daqui, que vai ser decomposta em X, colocar aqui para baixo. E pronto. A partir daí já dá para encontrar tanto a força em X quanto em Y, aplicando seno e cosseno. Qual que é a força que está oposta a esse ângulo de 33,69? Oposta a esse ângulo é a força em X. Então, eu apliquei aqui seno de 33,69 é igual a cateto oposto, né, que é a força em X, sobre a hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? É a força resultante. A força que está sendo decomposta de 8.000, beleza? 8.000. 8.000 passa multiplicando o seno, que vai dar 4.437,59. Então, essa daqui é a força em X, certo? Essa daqui vai ser a força em X, que está ali para a direita. E como é que eu faço para achar a força em Y? A força que está ao lado do ângulo. Cosseno. Cosseno de 33,69 é igual a Fy sobre a hipotenusa. Passando 8.000 multiplicando o cosseno, vai dar 6.656,41. Então, essa 6.656 vai ser a força em Y. Acabei de encontrar. Correto? E aí, lembra aqui do que eu tinha falado anteriormente? Que a força resultante no ponto A vai ser só vai se manifestar aqui no eixo Y, porque no eixo X essa vai se cancelar com essa daqui, porque elas estão em sentidos opostos e são iguais. Então, se eu achei essa daqui em X, a outra também vai ter que ser igual, né? Para poder se cancelar. Então, essa força daqui, Fx, que está para a esquerda, também vai ser 4.437,59, certo? E com essa força, essa é a única força aqui que eu sei, eu já posso descobrir as outras duas.
tanto a força em Y quanto a força resultante da força de tração AB. E agora, a próxima etapa é eu também decompor essa força de tração AB. Eu só redesenhei esse triângulo, né? Aqui que ele já deu base 50, 50 e altura 40, 40. E a partir daí é só aplicar o mesmo passo a passo que eu usei no triângulo passado para descobrir os ângulos e depois para decompor as forças. Aqui eu usei tangente, tangente de alfa, cateto oposto, a esse ângulo 50 sobre cateto adjacente 40. Tangente passa dividida, né? Então fica tangente menos 1. Aplicador aqui na calculadora, esse ângulo daqui, esse ângulo alfa vai dar 51,34. 51,34. Agora, aplicando a somatória dos ângulos internos de um triângulo, como esse ângulo é 51,34 e isso daqui é 90, para completar 180, esse daqui vai ter que ser 38,66, beleza? Aí agora, vai vir uma força de tração, né? Nesse sentido daqui. Uma força inclinada nesse sentido. E eu vou decompor ela tanto em X quanto em Y. Mesma coisa da passada. Eu vou estender em Y e vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Certo? Aqui é 38,66. Aqui é 90. Para resultar em 180, também vai dar 51,34. Conservação dos ângulos do triângulo. Correto? Aqui se eu fosse em X, eu só vou translocar aqui para baixo. Essa daqui vou translocar aqui para baixo. E beleza. Aí você poderia ficar à vontade para tanto utilizar seno, cosseno, tangente, para descobrir as forças. Aqui no meu caso, eu preferi utilizar seno. Seno de 51,34 é o cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? É a força em X, que inclusive a gente já descobriu, né? Que uma vai ser igual a outra, para se cancelar, elas estão em sentidos opostos, né? Então uma vai se cancelar com a outra, mas elas são iguais. Então, a força X também vai ter que ser 4.437,59 sobre a hipotenusa, que é o que eu quero descobrir, essa força aqui resultante da tração AB. Correto? Aí a hipotenusa passa multiplicando, o seno passa dividindo. Aplicando isso daqui na calculadora, vai dar 5.682,9. Essa daqui é a força de tração AB. E pronto, agora eu já tenho a hipotenusa, dá para muito bem eu encontrar a força em Y, que é o que está faltando. Qual que é a força em Y, que é justamente o ângulo que essa reta daqui que está ao lado do ângulo. O que eu uso para descobrir o que está ao lado do ângulo? Cosseno. Cosseno desse ângulo daqui de 51,34 é igual a cateto adjacente ao ângulo, FY, que eu quero achar, sobre a hipotenusa, que a gente achou na conta passada, 5.682. Achando FY, 3.550,1. Beleza? Tá, mas o que eu faço com essas forças agora? Eu vou ter aqui o ponto A. E ele me disse que o resultante dessas decomposições vai ser só uma reta para baixo. Então eu vou ter aqui a força em Y dessa tração, aqui, e a força em Y, e a força em X, aliás, me desculpe, a força em X dessa tração e a força em X dessa tração, que são as que se cancelam. Então, uma vai se cancelar com a outra, e essas duas em Y, aqui da tração AC, que decompus, correto? Esse 6.656, e o 3.550, que é o que a gente acabou de achar dessa outra força de tração. Elas estão em sentidos iguais, então uma vai se juntar com a outra, somando assim uma força de resultante no ponto A de 10.206,51. Beleza?